Boa noite, galerinha. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, o que? Deixa eu aqui ajeitar. Hoje, Matheus, né? Hoje estamos Deixa eu virar aqui. É que eu coloquei o computador em cima da Boa caixa. noite. Boa noite. Hoje estamos aqui representando, certo? É nós. Aí sim, Tem que ter um dia pra Beleza? salvar, né? Poxa, vocês estão falando que eu hashtag chateado depois de uma dessa, hein? Pelo menos um dia. Poxa, Kaique. Pô, depois daquele dia lá que você deitou na quadra lá, não vi mais você usar a camisa de engenharia civil, ué. Que eu deitei na quadra? É, tomou um tombo lá. Ah, bom, o cara quase pocou minha cabeça com um chute. Os caras lá estavam Não, no Highlander. Mas enfim. pena que esse não vai ter pra nós de novo, né? Pelo jeito. É ruim que não, meu amigo. Nem que nós jogue com aquelas máscaras tipo de guerra, né? Que tem aqueles bojos na frente, assim. Eu queria arrumar uma máscara daquela pra sair na rua. Nossa, o pessoal ia ficar muito doido. Eu não sei se vocês iam rir ou vocês iam morrer de medo, né? Mas enfim. Não, só ia achar que você ia passar veneno, né? Ah, Ou algo de pintar carro, alguma coisa assim. nada, pô, vou matar todo mundo. Aí sair borrifando álcool dentro de uma. Pegar o álcool, né? Colocar dentro de um borrifador e sair espirrando pra rua fora. A polícia me prende. Mas enfim. Trocou de câmera? Não, Bruna, por quê? Tá ruim? Tá pior? O que aconteceu? Ela falou que tá a imagem 4K agora. Que isso? Se fosse 4D, beleza. Aí. 3D, né? 3D do sujo aí na tela. Não, 4D, né? 4 dias pra conseguir carregar essa imagem ruim aqui. É porque o que acontece? Eu deixei o notebook, ó, tá vendo? Notebook mais alto. Eu coloquei ele em cima de uma caixinha porque os meus alunos estavam reclamando que estava muito baixo. Então acabou que ele ficou um pouco mais alto e um pouco mais inclinado para frente. Então parece que está mais perto, entendeu? De fato, realmente olhando a imagem aqui, parece que está mais perto. Antes de eu mexer aqui, acho que, né? Acho que dá para vocês verem o quadro todo e tal, mas acho que não tem necessidade de estar lá em cima, não. Eu acho que aí ficou uma qualidade boa, certo? E não tá ruim não. Olhando, a posição do notebook permanece a mesma, né? E as telas para cá. Matheus tá aí, Luana, Kaique, Bruna, falta o Furão e falta a Karine. Mas enfim, vamos dar seguimento aqui no que temos para hoje. Deixa eu compartilhar com vocês minha tela. A partir de agora, não estamos mais. Cadê? Esse Google Meet sabe que dá umas viagens bravas aqui. Eu vou compartilhar a segunda tela. Não sei se vocês já estão conseguindo visualizar minha tela. Eu acho que sim. Eu vou. Vocês conseguem ver minha tela? Sim. Show de bola então. Antes da gente começar, galera, queria perguntar se vocês estão bem, como que está a situação aí, está tudo de acordo. Não, tá top de linha. Tirando um caso de coronavírus que tem aqui em Vargem Grande e ninguém tá sabendo, nem o posto, mas tá de boa. Olha, mas como que ninguém está sabendo e você sabe que tem? Então, peraí, tá errado isso aí. Se ninguém Tá, sabe, você também não poderia saber, ué. saiu no negócio da prefeitura que tinha um caso em Vargem Grande. Só Aham. que o de saúde não sabia. Não, tudo bem. A questão é, eles escondem por causa para poder gerar uma certa
um certo segurança para a pessoa que está contaminada, entendeu? Porque teve uma prefeitura aí que divulgou, eu não sei se divulgou o nome da pessoa, acho que foi aqui no estado, foi para lá de Cachoeira, entre Cachoeira e Alegre. Eu não lembro o nome exato do lugar, mas é naquele canto ali. O, aí começou a sair áudio em grupos. Ah, é o tal de não sei quem lá tal do Romário, acho. É, filho do cara do bar e tal. Ele veio aqui só pra morrer, já ameaçando o cara, ameaçando a família do cara, entendeu? Veio trazer corona pra cá e tal, não sei o que. Então, para evitar esse tipo de transtorno, as pessoas acabam escondendo isso aí. Eu acho que é extremamente importante também fazer essa, essa sonegação, né? Quase uma sonegação mesmo da informação da pessoa que está com o problema. Então, a questão é, Kaique, se proteger, se cuidar e evitar ao máximo, né, aglomeração, evitar ao máximo estar junto com as pessoas, por mais que isso seja uma coisa boa, né? Assim, manter o distanciamento, até entre amigos, cara, é complicado. Fazer o quê, né? Faz parte da vida agora. Não, faz parte. Bom, meu pai principalmente, ele já é idoso. Meu pai já tem 65, 66 anos. Vai fazer 66 sábado, pra falar a verdade. E eles estão juntando direto. Por exemplo, sábado, que é aniversário do velho, vai ter gente que vai vir pra casa, um amigo dele. Vai beber e tal, mas, pô, legal, eu tô se cuidando, mais ou menos. Minha mãe, né, tá no posto, mas tá tentando tomar as medidas de segurança e tal. Só que, pô, a gente não sabe se os caras que vão vir aí, amigo dele, jogar baralho, realmente estão se protegendo, se precavendo. Talvez o cara tenha a bagaça do vírus, mas, entendeu? Então é complicado, cara. É complicado. Isso aí é uma situação muito delicada. A gente não está tomando ou não está fazendo as coisas certas e a gente vai sofrer um pouquinho por causa disso ainda. Mas já estamos sofrendo, né? Não vamos sofrer, já estamos sofrendo. Mas a gente vai administrando isso da melhor forma possível. Então, dando seguimento, né, ao nosso Sabrina Menário, não vou negar. Oi Sabrina, não te conheço, mas seja bem-vinda à nossa aula de algoritmo e estrutura de dados. Foi mal, entrou com o meu. Com o seu perfil fake, ô Furão? Beleza. Tô brincando, eu sabia que era você, por isso que eu aceitei. Ah, ela saiu, deixa eu mandar uma mensagem pra ela aqui. Deve ter ficado bolada. Então, galera, a Dani já tá aí de novo? Acho que sim, né? Tá aparecendo aqui pra mim. Qualquer coisa, Dani, dá um ok no chat, eu falo um oi pra gente. Ok, ótimo. Aproveitando, você conseguiu ver, eu postei lá a aula, você conseguiu ter acesso? Não sei, não necessariamente se você assistiu a aula, mas se você viu que estava disponível lá no YouTube. Tá aqui, ó. Certo? Se depois você quiser estar assistindo, tá. Não tem problema, mas é o que está aqui. Tá? Ela está aqui, né? Web da aula 10, porque a gente falou de modularização, já que é um conteúdo referente a material de aula, se você vir aqui também modularização de funções, ela também está aqui, ok? Então já vou abrir aqui essa apresentação.
para a gente finalizar. Eu acho que tem algumas coisas para a gente ver aqui ainda. E depois a gente vai estar vendo nessa parte de vetor, string e matriz. Deixa eu já abrir aqui. Deixa eu pegar. Tá aqui. O sonho dos alunos é ter acesso a essa pasta aqui, com as provas, com tudo, né? O que é que adianta? O negócio é ter acesso nas notas lá, se pudesse mudar. Ah, pô, mas isso aqui é demais. Pelo menos um pouquinho, né? Ok, pelo menos as provas, porque você conseguiria ter acesso antes, para poder trocar ideia, assistir e tal. Enfim. Depois, no final da aula, eu vou abrir a câmera de novo, porque o Furão não viu, né, a camisa que eu estou usando, então mostrar para ela a camisa bacana que eu estou usando hoje. Vamos lá. Aula passada a gente falou sobre a questão de modularização das funções, né? Por que a gente deve modularizar um sistema, o algoritmo, por causa da facilidade, né, da distribuição de algumas tarefas, de algumas atividades, certo? Então, só dar uma recapitulada rápida aqui. Nós estamos... Cadê? Né? A gente viu essa parte de modularizar, a gente cria módulos que são partes, fragmentos do nosso código, e a partir desses fragmentos a gente vai construindo o nosso todo. Então a gente cria módulos, que são funções, e essas funções vão se encaixando uma nas outras, dando um apoio ao programa principal, beleza? Então a gente viu, né, por que modularizar, para organizar, para reutilizar, para ter clareza no código, facilitar a manutenção de código e ter a independência de módulos, certo? Então a gente viu que um subprograma, função, né, é feito da seguinte forma: a gente tem um cabeçalho, a gente tem um dicionário de dados, a gente tem um corpo e comentários quando necessário. Então a gente tem um exemplo, né? O cabeçalho, se vocês olharem aqui, o cabeçalho, né, toda essa linha aqui de baixo, toda a linha 19 é o cabeçalho da nossa função. O cabeçalho ele é composto por alguns elementos, que eu vou falar aqui agora. A gente tem o corpo é o que a nossa função vai fazer. É como se fosse o algoritmo, né, que a gente vem fazendo. O algoritmo é o corpo. Só que em vez de estar lá no int main, igual a gente tem feito, parte daquele algoritmo que está no int main, a gente vai inseri-lo aqui, né, no corpo da nossa função. O dicionário de dados são esses carinhas aqui, né, que é as variáveis que a gente vai declarar dentro da nossa função. Reparem que a minha função começa aqui nessa chave, certo? E termina aqui nessa chave. Então, dentro desse bloco de código, né, da linha 19 até a linha 23, esse bloco de código é uma função. E a variável float, né, do tipo float, definida como média, só vai funcionar aqui dentro, ok? Porque ela dentro desse bloco aqui, da linha 19 até a linha 23, certo? Então a gente tem esse bloco de código e esses dicionários de dados, então são variáveis que a gente declara dentro, certo, da nossa função. Só recapitulando os pontos iniciais da nossa função, a nossa função ela tem o tipo inicial, que é um tipo daqueles que a gente já está habituado, float, int, void. O void é quando não tem retorno, a gente viu exemplos disso. Distância, que é o nome da minha função, então eu estou criando uma função distância, função somar, função dividir, função calcular massa ou calcular velocidade. Float, nota 1, nota 2 e nota 3. Aqui são parâmetros que eu estou passando para a minha função, certo? Então eu tenho parâmetros que eu vou passando
para a minha função e essa função vai, né, querendo ou não, receber essas entradas, vai então ter ela vai esperar, toda vez que eu chamar a função distância, ela vai me esperar três valores. Esses três valores têm que ser float, né? O primeiro valor separado por vírgula, reparem, o segundo valor e o terceiro valor. Então eu vou ter uma entrada que vai ter parâmetros ou não, a função vai executar determinada ação que eu pedi para ser executada e vai me dar um retorno na minha saída. Né? Então, a gente viu alguns exemplos aqui de função. Né? Aí aqui, a gente comentou quando a gente passa a referência, que é quando a gente tem o caso de ponteiros. Bom? Então, olha só. Passagem de parâmetros. A passagem de parâmetros é a comunicação entre uma função e aquela que a chama. Então, quem que chama pode ser outra função ou o método principal. O que é o método principal? Lembra do int main? Int main e tal. Isso é o método principal. Main principal. Beleza? Os nossos algoritmos feitos aqui, até agora estão tudo aqui dentro do nosso int main. Então, ele está dentro da função principal. Porém, agora a gente está aprendendo a criar outras funções. Beleza? Então, essa é quem chama. Mas pode ser outra função. Essa comunicação consiste na transferência de valores ou endereços de variáveis de uma função para outra, que é aquilo que eu expliquei na última aula, lembra? Valores, quando eu passo literalmente o valor, né, aqui, certo? Estou passando o valor. E posição de memória é quando eu estou passando um array, ou um conjunto de valores. Aí que vai ter a questão da gente entender a parte de float, perdão, a parte de vetor e matriz, tá bom? Porque a gente consegue passar valores como... Cadê? A gente consegue, como parâmetro, a gente consegue passar valores. Esses valores o quê? Números inteiros, números float. Eu só tenho que verificar, que agora de cabeça não estou lembrado se uma string eu consigo passá-la direto como valor. Tá bom? Só tenho que verificar isso. Eu acho que a string tem porque ela é um char. Depois a gente confirma esse detalhe quando a gente estiver praticando. Mas, se não, a gente tem que passar ela como endereço de variável, tá bom? De uma função para outra. Quando a função chamada recebe cópia dos valores das variáveis, que é através desses valores aqui, da função que a chama, a passagem de parâmetros é por valor. Então, igual a gente fez o exemplo, a gente passava as notas, nota 1, nota 2, nota 3, lembra? E ela calculava as notas 1, nota 2 e nota 3 para a gente. Ou calculava a média das notas 1, 2 e 3. Mas a gente passava essas notas. Então, ele simplesmente fazia uma cópia daquele valor e mandava como referência lá para a função. Ok? Quando a função chamada recebe cópias dos endereços, que aí é quando a gente está mandando um conjunto de dados, igual eu demonstrei no quadro, né, aquela aula, o endereço das variáveis da função que a chama, a passagem de parâmetros é feita por referência. Nesse caso, a função chamada tem o poder de alterar as variáveis passadas pela função que chama. Então, é como se eu desse o endereço, igual eu mostrei. Quando eu passo a referência, eu dou, então, essa autoridade dela modificar aquela variável de baixo. Eu não mandei uma cópia da variável. Vamos pensar, deixa eu desenhar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil da gente ilustrar isso. Deixa eu interromper esse compartilhamento de tela para ficar mais fácil vocês me verem aqui no meu super quadro branco. Vocês me veem? Show. Deixa eu só pegar os pincéis aqui, galera. Cadê? Já que a gente está gravando, deixa eu colocar para ficar maior.
Enfim. Vamos lá. O que acontece? Eu tenho dois casos. Ou eu passo valor, ou eu passo uma referência, certo? Quando eu passo um valor, eu vou criar a função igual a gente viu lá no... Quem estiver acompanhando no slide ou viu lá naquele exemplo, a gente tem lá a função distância, float distância, né? Que na verdade calcula a média, mas ficou com o nome distância. Só para não ficar média. O que acontece? Quando eu chamo então, média não, distância, lá no meu método principal, lá dentro do meu main, tá? Quando eu chamo distância, passando os três parâmetros que eu preciso, ó, 10, 9 e 8, tá vendo? Eu passei os meus três parâmetros, 10, 9 e 8, pensando que a gente já criou aquela função, tá? Quando eu chamo essa função aqui, passando esses três parâmetros, o que eu estou fazendo? Supondo que a minha função esteja aqui dentro. Ó. Vamos fazer uma ilustração. Então, esse é meu método principal. Lembra daquele quebra-cabeça da primeira imagem? Vamos pensar nele para a gente fazer um desenho. Olha só. O meu método principal e aqui é parte, né, do encaixe lá daquele quebra-cabeça. Enfim. Então, quando eu chamo minha função e passo valores, ele simplesmente pega isso aqui e joga para a minha função o quê? Uma cópia de 10, 9 e 8. Ele copiou esse valor aqui, certo? Esse valor aqui, pela variável distância, e enviou para a minha função. Então, a minha função vai pegar esses valores aqui e vai fazer o que tiver que ser feito. No caso, fazer a soma, né? A soma desses números e dividir pelo total. A soma desses números e dividir pelo total, beleza? Então, feita a somatória e dividiu, beleza, resolveu o meu problema. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, chamei a minha função e ela recebeu uma cópia. Esses valores aqui ainda estão aqui. Aqui são uma cópia, um CTRL mais C. Eu copiei e joguei para cá. Beleza? Quando eu passo o valor. Quando eu passo a referência, aí eu vou apagar aqui, tá? Eu vou tentar manter essa linha azul para poder simbolizar a nossa função, ok? Vou aumentá-la aqui, tá? Pronto. Nossa função agora é isso aqui, encher isso aí, né? Então, o que acontece? Quando eu crio uma referência, eu tenho uma função chamada fun. Esse é o nome da minha função. E a minha função, eu tenho que passar um valor, né, de um objeto, ou no caso, um conjunto de valores. E eu vou passar, então, o A como função, como parâmetro. Só que eu não quero passar o valor de A, eu quero passar o endereço de A. Então, eu coloco um asterisco aqui, certo? Então, quer dizer o quê? Eu estou fazendo um ponteiro para A. Quando essa função jogar para cá, né, quando a chamada da minha função jogar essa referência para dentro da minha função, eu não criei uma cópia. Eu simplesmente peguei o valor que está aqui. Então, se A aqui dentro receber A mais 1, acontece que o valor de A aqui, supondo que A recebia 10, né? A tinha o valor de 10. Chamei a função, passando o endereço de memória, e somei 1 a A, nesse momento, A tem valor de 11. Certo? Por quê? Ele não está mexendo em uma cópia na minha função. Ele simplesmente fez um link
entre esses dois dados. Então, eu crio um link entre o meu método principal e a minha função, certo? Então, eu criei um link entre esses dois pontos, fazendo, então, o uso da minha variável A dentro da minha função. Aqui é a minha função, certo? Função, beleza? E estou executando aqui o meu cenário. Compreenderam? A diferença entre passagem de valores e de endereços de memória? Entenderam? Valor de variável e endereço de variável? Entenderam a diferença? Sim, não, talvez, claro. Tá. Muito doído isso. Calma que vai ficar pior. Mas vamos sofrer por etapas, então. Vamos fazer o seguinte. Porque aqui não tem como eu ilustrar de outra forma, tá bom? Vamos fazer o seguinte. Vou passar os outros conteúdos ali, explicar, né, com as ilustrações que tem no próprio slide, e depois a gente vai para o algoritmo fazer, tá bom? Pode ser? Então, vamos testar isso aqui. Então, Bruna, fica tranquila que a gente vai voltar nisso. Furão também. É importante que você assista também, Furão, a aula anterior para você ter um embasamento e você vai entender muita coisa depois que você assistir aquela aula, tá bom? Deixa eu voltar a compartilhar a minha tela aqui. Vocês veem minha tela? Já está disponível a aula? Como assim, Bruna? Sim, a aula passada está no YouTube. É essa que... Deixa eu fixar aqui. Se vocês verem minha tela aí, é aqui, ó. Já está aqui no Classroom, ó. Tá aqui, se vocês clicarem em aula 8, modularização função, já está aqui o vídeo. Tá vendo? Aqui está como aula 10, mas aqui é porque é o conteúdo 8. A aula 10 é a sequência que a gente está seguindo, porque a gente teve duas aulas ali de diferença. E aqui também tem, né, a aula 10, que é o mesmo vídeo. Esse vídeo aqui que está aqui, ó, videoconferência, aula 10, modularização. E esse vídeo que vai estar aqui dentro de modularização é o mesmo, tá bom? Aqui só que essa diferença que eu falei da questão do aula 8, que é a sequência do conteúdo, né, que a gente vem vindo, certo? Mas aí a gente teve aquelas aulas de revisão de correção de prova e tudo mais que mudou essa sequência. Então essa aqui foi a aula 10, porque a aula 10 é seguindo o YouTube, certo? Se a gente olhar aqui... Ixi, fiz merda, peraí. Se vocês estão vendo a minha tela do YouTube, né? Se vocês olharem aqui, então, a gente tem a sequência das aulas justamente nesse item. Ó. Teve que regravar, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, depois a 10. Isso aqui são aulas que eu tenho que terminar de colocar as imagens aqui de capa. Tá ok? Então, já está lá disponível também para quem quiser assistir. Não sei se você estava presente, Bruno, na última aula, eu não lembro agora, mas se você quiser, né, rever esse material da última aula, também está disponível lá. Vamos voltar aqui então. Vamos tentar entender esse cara aqui.
Então a gente viu esse detalhe, né? Passagem de parâmetros por valor chamando uma função. Então é por valor, certo? Ó, chamei ó, f1, que é a função, f1, int var1 recebe 3, var2 recebeu 4, certo? Então, eu tenho na variável 1 o valor 3, na variável 2 o valor 4. Quando eu chamo a função f2, eu estou passando a variável 1 e a variável 2. Então, aqui é a mesma coisa que eu... Espera aí que eu baguncei o Paranauê aqui, eu acho. Eita. Anotações. Não quero isso. Eu queria poder digitar aqui. Tá, deixa eu sair desse modo de apresentação, que eu acho que eu vou conseguir digitar. Pronto, saí. Então, deixa eu tirar esse esqueminha aqui. Vocês conseguem ver direitinho o que está escrito aqui? Está nítido para vocês? Questão do tamanho? Tranquilo, ótimo. Então eu vou dar um F11 para ficar com a tela toda, que a gente otimiza o nosso espaço. Então, olha só, quando eu chamo a minha função f2, eu estou passando como parâmetros var1 e var2. Então, é a mesma coisa que eu estivesse chamando ela aqui, né? É a mesma coisa que eu estivesse chamando, deixa eu colocar em... Eu consigo fazer um pincel maneiro aqui? Não, né? Eu não consigo um pincel. Deixa eu ver aqui. Não estou conseguindo fazer o pincelzinho. Não, só consigo colocar esses elementos aqui. Ah, rabisco. Ah, tentado, ó. Show. Então, meu rabisco agora, só não sei como que eu coloco cor nele, mas... Enfim. É como se isso aqui tivesse me passando o seguinte, ó. F2. Eu acho que não vai dar certo. Vamos seguir do jeito que estava aí mesmo. É como se isso aqui fosse ó, o meu F2. Vou colocar só meu texto em vermelho, que aí a gente vai poder ter melhor. Ó. É como se o meu F2 tivesse o seguinte, ó, F2, eu quero que você faça qualquer coisa, né, recebendo os valores 3 e 4. Por que 3 e 4? Porque o parâmetro var1 tem o valor de 3 e o parâmetro var2 tem o valor de 4. Consequentemente, quando eu chamo essa função, eu estou recebendo aqui, ó. Então, eu criei uma cópia, ó, copiei o valor, né, de var1 e var2 nessas variáveis. Então, var3 e var4, respectivamente, tem quais valores? var3 tem o valor 3, porque foi o que eu recebi no primeiro parâmetro, e var4 tem o valor do segundo parâmetro, certo? Então, tem o valor 4. Dessa forma, eu tenho o valor na variável 1, 3, e o valor na variável var1. A variável var3 é uma cópia de var1, então tem o mesmo valor. Consequentemente, a variável var2, que tem o valor 4, automaticamente foi copiado o seu valor para a variável var4. Então, perdão, a variável var2 tinha o valor 4 e a variável var4 copiou o conteúdo disso aqui. Então, é como se a gente estivesse fazendo o quê? Essa variável aqui, ela copiou este valor. Beleza? E essa variável aqui, a var4,
copiou o valor dessa variável aqui, beleza? Da var2, que são os valores que a gente tem passado aqui como parâmetro. Entendido? Então, a passagem por valor, var1 é copiado em var3, var1 copiado em var3 e var2 é copiado em var4. Então, var3 recebe é uma cópia de var1 e var4 é a cópia de var2. Entenderam isso aí? Show. Mais alguém entendeu ou não entendeu? Por favor, falem. E se precisar, a gente explica novamente. 10? Tá. Ah, entendi. Mais ou menos. Então, única coisa que vocês precisam entender. Quando eu passo por valor ou eu passo o valor dentro de um parâmetro, lembrando que parâmetros, né, são os valores que vão no meu cabeçalho da minha função. Tá vendo? Float 1, nota 1, float nota 2, float nota 3. Isso são parâmetros. Esses parâmetros que a gente está passando aqui, certo? Esses parâmetros que a gente está passando aqui, ó, como 3 e como 4. 3 por quê? Ó, tá aqui, ó, tá vendo? Isso aqui, ó, isso aqui, ó, é igual... Nossa, ficou ruim. Isso aqui é igual a isso aqui, ó, tá vendo? Enquanto esse carinha aqui, o var2, vou colocar esse azulzinho, é igual a esse azulzinho aqui, beleza? Então, é respectivo. Então, eu estou passando esses valores, né, 3 e 4, para uma função. Então, a função f1, ou meu método principal, aqui pode ser o int main, aqui está a função 1, mas pode ser o int main. Int main. E aqui, lembra do nosso algoritmo principal? Certo? Então pode ser isso aqui que a gente está passando, sem problema nenhum. Ok? Então, eu estou passando como parâmetro para a função f2, que existe uma função chamada f2, olha ela aqui. Certo? Então, a gente teria aqui um int. A função não tem o int aqui na frente porque ela não tem retorno, tá vendo? Não tem nada dentro dela. Então, é indiferente. Por isso que ela está sem o int ou qualquer o tipo de dado dela aqui na frente. Então, vamos voltar aqui, vamos criar o int f1, que é o que a gente tem feito ali, né? E aqui a gente tem a int f2, tá vendo? Então tem a função f2 e a função f2 vai receber dois parâmetros. Ela espera dois parâmetros. Dois parâmetros de qual tipo? De tipo inteiro, tá vendo? Então eu tenho dois parâmetros do tipo inteiro. O que acontece? Quando eu chamar a função f2, eu vou passar dois valores, igual eu estou fazendo aqui. Nesse caso que eu coloquei em vermelho, eu estou passando o valor 3 e o valor 4, certo? Referente às minhas variáveis. Quando eu passo o valor, né, quando eu passo o meu parâmetro e eu só passo o valor, é como se eu estivesse copiando esse valor que está aqui dentro para cá. Por quê? Se eu vim aqui e falar o seguinte, deixa eu aumentar esse bagaço aqui, que aí vocês vão ver melhor. Pronto. Vamos supor que aqui eu tenho, então, var, ó, int soma, certo? Estamos programando. Dentro da função f2, int soma recebe, então, soma recebe var 1 mais var 2. Eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso? Qual que é o resultado de soma? Se eu der um printf em soma. Se eu vir aqui e dar um printf porcentagem d,
O que vai imprimir em soma? A Daniele disse 7. Todo mundo concorda com ela? Matheus concordou, né? Deixa eu abrir o chat aqui que eu perdi. Só o Matheus. A Luana. Mas quem concorda com ela? Enfim. Na verdade, isso não vai imprimir valor nenhum. Isso vai dar erro. Por que vai dar erro? Quem acharia o erro? Quem que arriscaria dizer por que vai dar erro? Nesse bloco de código que está selecionado, claro. Por que embaixo tá var 3 e em cima tá var 1? Ou não tem nada a ver? Exatamente isso que vai dar errado. Olha aqui, lembra que na última aula eu falei que quando você passa a variável você pode mudar o nome dela? Então, eu recebi dois valores. Consequentemente, eu tenho duas variáveis aqui, ó. Uma variável chamada var3 e uma variável chamada var4. Dentro desse bloco de código, não existe var1 ou var2. Existe quem? var3 e var4. Quem que é o valor de 3 nesse caso aqui? Pegando esse algoritmo todo. Quem que é o valor de var3? Muito bem, Luana. 3, porque ele é uma cópia de var1. Eu não passei na função, eu não chamei a função passando a variável var1 como primeiro parâmetro, então automaticamente o valor de var1, que é 3, assume esse primeiro parâmetro. E, consequentemente, o valor de var4 é o valor passado na segunda posição do meu parâmetro, que é a variável 2, var2, que tem o valor 4. Então, agora isso aqui vai rodar e vai funcionar? Agora vai, porque eu tenho var3 e var4 e eu tenho as variáveis var3 e var4. Então eu tenho as variáveis criadas, certo? Então por isso que é uma cópia. Eu copiei o valor que está aqui, certo? Copiei o valor que está aqui, né? var1 e var2, e colei aqui. Então eu tenho uma cópia. var3 e var4 é uma cópia de var1 e var2. Ah, poderia ser. Vamos pensar de outra forma. Furão 1. Não, aqui deixa var 1 e var 2. E aqui ser furão 1 e furão 2. Pode? Furo não, furão, né? Furão. Posso fazer isso? Pode. A única coisa que eu tenho que mudar agora é porque não existe a variável var3. Existe furão 1 e existe furão 2. Ok? Então, eu estou copiando o conteúdo da variável var1 e pegando o valor da variável var1, que é 3, e copiando ela em furão 1. Da mesma forma que eu estou pegando o valor da variável 2 e copiando em furão 2. Então, furão 1 tem o mesmo valor de var1. Da mesma forma que furão 2 tem o mesmo valor de
tem o mesmo valor de... Certo? Então, esses 3 azulzinhos têm o mesmo valor, esses 3 amarelinhos o mesmo valor. Eu simplesmente copiei o conteúdo de uma e joguei para o outro. Beleza? Entendido? Joia. Valeu, Matheus, ok. Bruna. Luana, Furão. Ótimo. Aí entra o segundo caso. Certo? Quando a gente trabalha com endereço. Lembra que aqui, eu vou voltar aqui no slide. Existem na passagem de parâmetros, que é feita, né, aqui dentro desses parênteses, quando a gente cria a função, que são as nossas entradas, certo? Isso aqui tudo dentro de parênteses. Ah, eu posso ter 35 parâmetros, professor? Pode. Só que se você fez uma função com 35 parâmetros de entrada, quando você chamar elas, você vai ter que passar os 35 parâmetros. Senão vai dar erro, tá bom? Só ter esse detalhe. Ter esse cuidado, tá bom? Então, esses parâmetros de entrada podem ser por valor, que é o que a gente viu aqui, ele cria uma cópia, ou ele pode ser através de cópias dos valores ou dos endereços, né, das variáveis. A gente pode receber o endereço da variável. A gente não recebe o valor dela, a gente recebe o endereço. Então, vamos supor, se eu recebo o endereço do Kaique, eu consigo chegar até o Kaique, não consigo? Eu não preciso receber o Kaique. Se eu receber o endereço do Kaique, eu posso muito bem ir até o Kaique e, né, ter acesso ao Kaique, sabe? Pelo endereço dele. Aqui, então, é a mesma coisa. Quando a gente tem essa função, né? Deixa eu aumentar aqui. Eu vou digitar aqui dentro. Olha só, quando eu tenho, então, uma função que eu passo por referência, eu estou passando, aí eu uso o e-comercial para passar, e eu recebo ela com asterisco. Então, aqui, eu estou esperando um ponteiro. Então, quer dizer que quando eu tenho um asterisco, eu estou esperando um ponteiro. Da mesma forma que quando eu estiver enviando, eu estou enviando o endereço de memória. Lembra que antes não tinha o e-comercial? Ponteiro, isso aí. Ó, sem nada, o valor da variável, vai fazer uma cópia. Quando eu coloco o e-comercial na frente, eu estou passando o ponteiro dessa variável. Vocês conseguiram entender isso aí por enquanto? Alguém mandou alguma coisa aqui no chat, deixa eu ver. Isso, ponteiro, foi a Dani, né? O nome disso é ponteiro. Você está fazendo uma ponte, pensa num ponteiro, você está apontando, né? Fazendo essa analogia, você está fazendo uma ponte, apontando para determinada posição de memória. Certo? Por quê? A gente não vai fazer cópias mais. Usando essa função passando o endereço de memória, a gente não cria cópias mais. A gente simplesmente utiliza as mesmas variáveis. Então, reparem que a passagem por referência, né, que é esse caso que a gente está trabalhando, ou né, fazendo um ponteiro, ou utilizando ponteiros, var1 e var3, que são as nossas variáveis iniciais, com os mesmos valores, 3 e 4, que é o caso que a gente viu aqui, né? 3 e 4. Essas variáveis aqui, elas têm os mesmos valores, né? Se a gente for pintar o amarelinho, né? Igual a gente viu lá, o amarelo, isso aqui tudo amarelinho, né? O amarelinho. Aquele azul lá embaixo depois é difícil de achar. Vou colocar uma cor aqui mais fácil. Vou colocar esse azul aqui, tá bom? Então, esses valores aqui permaneceram os mesmos. Quando eu passo com o e-comercial, que eu estou passando então a referência daquela posição, eu não estou mandando uma cópia para cá. Eu não pego e venho aqui e copio o valor aqui. Eu simplesmente estou fazendo uma ponte
entre esse valor aqui com esse valor aqui, ó. Entendeu? A gente fez uma ponte. Então, a gente cria uma ponte entre esse valor aqui e este valor aqui, ó. A gente criou uma ponte, certo? Então, a gente criou um ponteiro, a gente apontou para aquela posição. Então, não existe uma cópia, existe o valor real. Então, olha só, var1 e var3 têm o mesmo endereço, certo? Por quê? Esse cara aqui está apontando para um espaço de memória. Esse cara aqui, ele é apenas uma referência desse cara aqui. Então, na verdade, ele não tem um valor armazenado nesse lugar. Ele só tem a posição que está aqui. Então, o valor mesmo existe em um lugar apenas, e não em dois lugares, como a gente viu. Aqui, ó, se a gente olhar, a gente tem dois valores. Né? A gente tem valor aqui e tem valor aqui. Os dois têm valores, porque eu criei uma cópia em dois locais diferentes. Desculpa, galera. Aqui embaixo, não. Eu só tenho um valor. Então, eu só tenho uma posição na memória armazenando e duas variáveis apontando para esse valor. Beleza? Então, var3, olha só, ele tem o mesmo endereço. Mas, ó, F1 enxerga a variável 1 e F2 enxerga a variável 3. Daquela mesma forma. Aqui dentro, deixa eu tirar esses dois laços aqui. E foi demais. Se eu vim aqui fazer, eu quero que o meu soma int soma receba var1 mais var3. Qual que é o valor de soma? Se eu der um printf aqui agora. Printf. Só vou fazer assim para ficar mais fácil. Soma. Qual que é o valor do meu printf? Espera aí que alguém respondeu o chat aqui. Vai dar erro? Muito bem, Dani. Vai dar erro, porque não existe... Opa! Não existe var1 e var2 aqui dentro. A questão das variáveis continua a mesma. Aqui dentro existe var3 e var... Não, desculpa, né? Aqui era var1 e var2, né? Tava var1 e var2. Beleza? Aqui não. Aqui só existe var1... Perdão, var3 e var4. Tendo 3 ali não ia importar nada. Não existe o var1, tá bom? Então, isso aqui funciona. Qual que é o valor disso aqui? Muito bem, 7. Por quê? O valor de o var3 aponta para o mesmo endereço de memória de var1, que tem o valor 3. E o var4 ele aponta para o mesmo endereço de memória que tem o var2, que é 4. Então, 3 mais 4, 7. Beleza? Se por acaso eu vir aqui e modificar isso aqui, automaticamente a soma vai passar a ser 35. Porque isso aqui é a referência, não é uma cópia. Lembra que antes eu copiava? Então eu copiava aquele valor na minha função de baixo. Se acontecer alguma modificação no meu código durante a execução disso aqui, ele vai sempre estar sendo dinamicamente alterado, porque ele está fazendo uma referência daquele valor. Então, da mesma forma, F1 enxerga as funções, né, var2, e a função F2 vai enxergar a var4. Nesse mesmo esquema. Aqui, var1 e var2 existe aqui dentro, enquanto var3 e var4 existe aqui.
Porém, os valores estão no mesmo lugar e ambas, né, e ambas variáveis apontando para o mesmo endereço. Então, é como se fosse isso aqui. É como se fosse isso aqui, ó. Eu tivesse lá na memória do computador, igual a gente já viu em algumas aulas. Aqui está a memória do meu computador, certo? Toda divididinha, tal, em segmentos, certo? E eu criar essa variável igual está ali. Vamos pegar aqui, ó, var1 e atribuir o valor 3 a ela. Então, ele ia fazer o quê? Ele ia arrumar um espaço na memória, sendo do tipo int, né? Vamos criar um int. O int ocupa um quadrinho só, vamos supor. Vai ocupar um quadrinho só aqui na minha memória desse meu desenho. Então, esse espaço aqui, ó, vou pintar aqui dentro, esse espaço aqui foi destinado a, vamos colocar de cores diferentes para tentar ser mais didático. Então, esse espaço aqui de memória, né, esse quadradinho aqui, que tem, vamos colocar aqui, ó, em cima. Tá vendo? 17 e 17. É como se fosse a posição de memória. É aquela posição de memória. Dentro da posição 17 e 17 tem o valor 3, certo? Ó, valor na posição var1. Então, o 17 e 17 é a mesma coisa que é aqui, ó, var1, certo? Então, esse carinha aqui é a posição que está alocada, a minha variável, com o valor 3. Vocês entenderam isso aqui? Ótimo. Joia. Então, quando eu passo uma função por cópia, então, ó, vamos pegar esse exemplo ali só para a gente abstrair. O F2 vai passar como parâmetro vai receber como parâmetro var1. Então, na minha função F2, na minha int F2, vai receber, então, var3, né? Perdão, deixa eu colocar um int aqui para ficar mais fácil. A minha int F2, vamos colocar int F1, tá bom? Só para facilitar, int F2, eu vou abrir aqui, vai receber um inteiro, eu vou chamar esse inteiro de F3, ou F3, de var3, tá bom? Então, tecnicamente, var3 vai ter uma cópia. Então, eu vou copiar esse valor e vir aqui, então vai ter o vai ter o var3, aqui embaixo, ó, o var3, que vai ter um valor de 3, porque foi uma cópia. Então, o que vai acontecer? Esse quadradinho de memória aqui, vendo esse quadradinho de memória aqui, estou pintando ele, que é a posição 19, 17, enfim, isso aí é um número que eu estou inventando, tá bom? Esse quadradinho aqui, que é referente a var3, que é essa aqui, ó, vai ter o que como valor dela? O valor 3. Então, eu tenho uma variável var1 com o valor 3 e tenho uma variável var3 com o valor 3, certo? Então, ele copiou o conteúdo de 1 e jogou aqui. Beleza? A questão é, se em algum momento eu mudar o conteúdo de 3 para 8,
o valor de var3 continua sendo 3. Eu não mexo nele. Ele foi uma cópia que eu fiz naquele determinado momento e acabou. Da mesma forma que eu posso vir aqui, né, sendo 3, e modificar mais 2. E modificar esse conteúdo para ser somado, e assim aqui vai ficar com 5 lá com 3. Beleza? Foi uma cópia, fiz uma cópia. Eu não, independente agora em qual mexer, vai executar de acordo com aquela que eu alterar. Certo? Quando eu passo por referência, que aí vai ser o caso, né? Aqui tinha que ter chamado var2, né? Quando eu passo por referência, que eu vou ter o meu asterisco aqui, e quando eu chamar a minha função chamar minha função f2, né? Chamar minha função f2 passando o endereço. Rapaz, vocês falam que fazer cálculo é difícil. Vocês já tentaram desenhar o e-comercial, bicho? É um cão chupando mariola. Ah, finge que isso aqui. Nossa. Ah, finge que isso aqui é um e-comercial. Tá bom? Não, é tenso. Fazer assim. Nossa, ficou pior ainda. Tá, finge que isso aí é um e-comercial. Né? Tá bonito. Todo mundo entendeu. Tenta olhar. Mas é só fazer um 8 e cortar ele. Tá bom, fiz um 8 e cortei. Tá bom. Eu estou passando, então, o endereço de memória da função, da variável var1. var1. Beleza? Então, aqui embaixo, o pessoal tá me zoando, né? Beleza. Joinha para vocês. Eu me matando aqui para conseguir explicar esse negócio, vocês me zoando. Beleza, deixa na hora da prova. Quando eu venho aqui, então, estou esperando esse ponteiro, que é algo que realmente eu estou passando como endereço de memória, na minha função var3, eu não estarei armazenando o valor 5. Não, o valor 3, né, conforme está aqui. Eu não venho aqui e armazeno o valor 3. Quando eu passo por ponteiro, eu venho aqui e armazeno o quê? Esse cara aqui, ó. Uma ilustração, né? 17, 17. Por quê? 17, 17 é o endereço. Então, toda vez que eu consultar a variável var3, eu tenho um endereço. Logo, quando eu tenho um endereço, eu vou até o conteúdo que me é pertinente. Então, peguei var3, var3 tem um endereço da variável que eu estou fazendo referência. Então, ele vem e pega o valor da minha referência. Então, tanto var1 quanto var3 estão apontando para o mesmo valor, para o mesmo espaço de memória. Então, eu consigo, tanto em var3 quanto em var1, alterar esse conteúdo aqui, sendo comum para as duas. Ficou claro agora? Vocês conseguiram entender? Joia. Alguém ficou com dúvida nisso? Eu sei que enquanto eu estava falando, eles estavam zoando aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Zoando o meu 8. Ah, lá. Beleza, Daniel? Não. Joia. A Luana, né, falou que não, mas beleza, Luana. Também te amo, tá bom? E ninguém tem mais dúvida. Essa falsidade que está comovendo todo mundo. Olha só, estou até constrangido, ó. Coração para vocês, ó. Enfim, resolvido isso aqui? Eu acho que ficou bem ilustrado dessa forma. Deixa eu tapar os pincéis. Cada um nas suas cores, beleza? Porque fica mais bonito. Olha só, deixa eu colocar isso para cá, deixa eu arrumar meu setup gamer aqui. Nossa, isso dá uma sujeira do cão. Olha só, então deixa eu parar a minha... O quê? Posso parar aqui? Vamos indo nessa? Como assim? E para onde, filho? Que engraçada você, Bruna.
Gostei da sua piada. Agora não, né? Tô brincando. Deixa eu terminar aqui, pra gente poder terminar. A gente tem mais uns 20 minutos, uns 35 minutos de aula. Então já que a gente começou a gravar um pouquinho depois. Não, não é isso. Não é isso. Não levem a sério o que a Bruna falou. Ela está muito zoeira hoje. Tá bom, daqui a pouquinho eu deixo você dormir, Bruna. Olha só. Vocês já estão vendo minha tela, então aqui tem alguns exemplos disso tudo que eu falei, certo? Aqui vai ter mais exemplos. E aí, então, a gente chega num conteúdo interessante. A gente vai dormir depois pensando nisso aqui, Bruna. Vai ser até mais fácil, porque a gente, em vez de ficar contando carneirinho, a gente vai agora pensar nesse exemplo aqui. O que é recursão? Recursão é a chamada de uma função a si mesmo. Então é quando a gente quando a mesma função, quando a função chama ela mesma. Igual, subir uma escada. A escada não é um degrau mais outra escada? E quando você então sobe aquele degrau, não é um degrau mais outra escada? Até o final da escada não é assim? Então isso se chama recursividade. Quando a gente vai, né, nesse processo de chamar a mesma função. A gente vai se auto-chamando, certo? Então, eu vou, dentro de uma determinada condição, eu vou chamando eu mesmo. Né? Nesse caso, a escada está chamando o degrau, ele vai pegar um degrau mais a escada. Então, quando chegar no próximo degrau, ela vai ser chamada de novo, porque a escada é um degrau mais outra escada. E quando chega na escada, é um degrau mais outra escada. E assim até o final da escada. Então, uma função de recursividade é muito utilizada para calcular o fatorial de um número. O fatorial de um número não é um número vezes ele menos 1, depois ele vezes menos 2, não seria então fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, para mim calcular o fatorial, eu posso usar recursividade. Eu crio uma função chamada FAT, né? E recebendo um valor. Esse valor seria, né, um valor inteiro. Vamos supor 5. Então eu vou começar. 5 é igual a 1 ou igual a 0? Porque quando chega igual a 1 ou igual a 0, a minha recursividade acabou. Não existe como eu sair multiplicando por números negativos. Ela termina no 0. Então, se acontecer isso, ela retorna 1 ou retorna 0. Perdão, né? Quando chega no n igual a 1 ou n igual a 0, ela vai retornar 1. Quando é diferente disso, o que ela vai fazer? Ela vai retornar ela mesma vezes, assim, ela vai retornar o n, né, que é o parâmetro que eu passei, como se fosse 5. Então, 5 não vai entrar nesse caso. Não é igual a 1 nem igual a 0. Então, ele vem para o else. Então, eu vou retornar 5 vezes quem? A minha função passando um parâmetro novo. Quem que é esse parâmetro novo? N menos 1. Ele não é 5, então vai ser 4. Então vai ser 5 vezes o fatorial de 4. Quem que é o fatorial de 4? Vai vir isso aqui, vai ser 3 vezes, vai ser 4, né, vezes o fatorial de 4 menos 1, 3. Então, vezes o fatorial de 3, vezes o fatorial de 2, vezes o fatorial de 1, até chegar no momento que é 1, que ele vai atribuir 1. Então, tudo isso para trás multiplicando vai dar o resultado. Vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar 120. Beleza? Então, isso é uma ideia de recursividade. Olha só, o comando continue, ele interrompe um laço, né, o comando continue interrompe a execução de um loop em uma iteração, mas vai para a próxima iteração a partir de testes de condição. Né? Então, o que acontece? Ele é como se ele fosse um pause, sabe? Ó, a programação a seguir mostra apenas os números pares entre 1 e 100. Os ímpares são pulados. Então, o que acontece? Ele faz uma conta e é como se ele desse uma
Toda vez que fosse, né, que o resto da divisão for igual a zero, que é um número par, ele pula. Não, não vai, perdão, ele for diferente, né? Desculpa, tem um sinal diferente. Toda vez que esse número for diferente, ele pula. Então, ele acaba sendo uma condição, tipo um stop ali, momentâneo. Ele não é um break que vai parar tudo. Lembra que para a gente parar tudo, a gente usa o break, certo? Aqui não tem, mas é o break que a gente interrompe tudo. O continue é só é como se fosse um pulo, sabe? Tipo um pause para a gente retornar na próxima iteração, tá bom? Dicas de boa programação: organize seu código em funções, deixe apenas dentro do main a sua chamada. Para cada tarefa, defina uma função. Cultive o hábito de comentar os códigos, em especial as funções, para que possam ser facilmente reutilizadas. Soluções recursivas são elegantes, mas deixam o programa mais lento quando há muitas chamadas dessas funções. Então, a recursividade é um recurso muito legal, porém, tem que ter cuidado na hora de usar ela, tá bom? Porque ela pode, né, gerar um certo transtorno aí, né, trazendo lentidão e tudo mais ao nosso código, tá bom? Olha só, a gente ainda tem 14, 24, 34, 20 minutos. Olha que maravilha. A Bruna doida para dormir e eu querendo dar mais aula. Podia ter como mandar figurinha aqui. Realmente, Luana, podia ter como mandar figurinha aqui. Manda lá no grupo que a gente vê depois o que você queria expressar com essa figurinha. Acho que se tivesse figurinha aqui no chat do Meet ia ser mais louco, né? Enfim, vamos lá. Aqui, então, a gente encerrou esse módulo. Deixa eu finalizar a minha apresentação aqui. Está aparecendo alguém que eu conheço. Quem que você conhece? Off. Por que off? Explique melhor isso aí, Bruno. Não entendi você. Eu também, Furão, também. Não, ninguém te entendeu, Bruno. Por isso que eu te pedi para você explicar melhor. Ah, miserável. Você quer passar na matéria, né? Tá bom. Tô te entendendo. Essa zoeira interna aí vocês não querem compartilhar, não, né? Beleza. Beleza. O professor gosta sim, entendeu? Essa zoeira interna aí que fica zoando dele e não compartilha. Eu acho extremamente interessante isso aí. Estamos ganhando tempo, né? Tô sabendo. Deixa vocês comigo. Deixem vocês comigo. Olha só. é, Se vocês olharem aqui, eu quero que vocês, como tarefa, a tarefa dessa semana vai ser o seguinte. Eu quero que vocês entrem aqui no Classroom, aula 9, vetores, strings né, e estruturas. Abram aqui a apresentação. Tá bom, não sei que não é possível. Então abra esse aqui, não tem problema. Eu quero que vocês leiam
este material todo. Aqui vai ter alguma coisa de... Aqui vai ter vetor, né, principalmente, e depois a gente chega nas matrizes, aqui embaixo. Eu quero que vocês leiam esse material, que eu vou passar um exercício estilo esse aqui para vocês estarem fazendo. Tá bom? Então, próxima aula eu já vou, assim, eu quero que vocês façam para a próxima aula, tá bom? Na hora que a gente chegar na próxima aula, eu quero que vocês apresentem esse exercício, vai ser bem simples, com base nesse conteúdo aqui. Aí a gente já corrige esse exercício, tá bom? E a gente já parte, então, para a explicação disso aqui, do vetor, matriz, e, consequentemente, a gente vai chegar ao final desse conteúdo. Aí a gente já vai ter suporte mínimo necessário para fazer todas as outras questões da prova, perdão, da lista de exercício. Lembra aquela lista que vocês fizeram apenas até o 10? Então agora vocês vão, depois dessa aula, vocês vão ter condições totais de fazer os 17. Tá bom?